Eu fico emocionado todas as vezes que eu assumo a palavra para falar sobre esse tema, porque realmente é algo que mexe comigo. E eu quero dizer para você que de todos os 4 temas que separei para falar com vocês aqui, sem dúvida nenhuma, esse tema, ele é o tema que mais se encontra com a temática de hoje aqui da igreja. Eu quero, antes de abrirmos a palavra, eu quero te convidar para nós orarmos mais uma vez. E nessa oração eu quero colocar os seus pedidos, quero colocar os seus agradecimentos, eu quero colocar o seu momento que você está vivendo a sua vida agora. Nessa oração também quero pedir para que Deus tire de mim qualquer palavra que possa estar na minha mente, mas que Ele coloque as palavras do Espírito Santo agora. E que nós possamos aqui ser esvaziados do que ficou lá fora, do externo, das preocupações de amanhã. E que nós possamos nos ligar totalmente àquilo que a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, do jeito que você está mesmo, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela misericórdia que o Senhor tem tido sobre nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos porque apesar de sermos falhos e fracos, ainda nos faz dignos de sermos chamados teus filhos. Senhor Deus, nesta noite nós estamos aqui para estudar a tua palavra mais uma vez. E ao abrirmos a tua palavra eu te peço que nos use. E que ao abrirmos a nossa boca, Senhor, nesse momento, que o próprio Espírito Santo fale. Senhor Deus, aqui nós temos situações diversas de vida, mas eu te peço que esvazie as nossas mentes e corações agora do que ficou lá fora. Que possamos nos ligar agora apenas à tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu quero fazer um desafio. Antes de começarmos aqui, e eu quero, já pode abrir tua Bíblia em João, você já sabe, nós já temos falado aqui 3 semanas seguidas no livro de João. Hoje nós vamos fechar a nossa série aqui, não quer dizer que feche o livro, não quer dizer que feche essa temática, porque nós teríamos pelo menos umas 2 ou 3 semanas de oração inteira sobre essa temática que eu comecei. Mas eu quero fechar hoje a minha fala com vocês a respeito dessa temática, mas antes disso eu quero fazer um desafio. Os jovens hoje montaram uma programação maravilhosa, uma programação realmente para poder chamar a igreja, para esse momento especial que é o nosso culto de oração aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. Olha, eu estou aqui faz 4 domingos. Jovens, presta atenção, olha para mim. Aqui, ó. Jovens, vou dar uma de Ellen White aqui. Vocês têm força, jovens. Vocês têm força, jovens. Em 4 domingos, esse é o que a igreja está mais cheia, jovens. E se isso não mostrar para vocês que vocês precisam assumir e realmente fazer, e eu quero falar aqui, eu duvido que vai ter algum ancião da igreja que vai contra o que eu vou dizer aqui. Anciãos, vocês não estão querendo talvez aí um ou outro aposentar e colocar uns jovens aí no lugar? Olha, não é porque os anciãos precisam aposentar, eles não querem, eles querem continuar, mas eles também querem que vocês assumam. Sabe, porque essa igreja hoje está mais bonita do que estava domingo passado. E assim, domingo passado estava bonita, mas hoje está mais ainda. Vocês são especiais. E o propósito da vida de vocês é especial. Porque hoje vocês vieram aqui, alguns vieram de azul, com o tema do Maranata, outros vieram de amarelo, com o tema do Caleb, mas até onde eu sei, até onde eu vi nas manifestações ali das letras e tudo mais, hoje nós estamos aqui preocupados em conscientizar, não apenas a igreja, mas conscientizar todos aqueles que nos rodeiam, de que a vida é importante. É isso? A vida é importante. E que nós aqui precisamos ser instrumentos de Deus para gerar vida, instrumentos de Deus para trazer vida para aqueles que talvez hoje estão vivendo em momentos de trevas. Então eu quero dar um grito bem alto aqui dizendo que Jesus vai voltar logo. Aqueles que já são lá da época do JA, porque assim, não que não exista mais JA, né? Em alguns lugares a gente tem o programa JA sábado à tarde ainda, né? Mas tem uma época, né, que é a época quando eu era jovenzinho de igreja, né? A gente tinha JA todo sábado, né? Quem aqui que é da época do JA? É porque o pessoal que é da época do JA já não é mais do JA atualmente, né? Mas o pessoal da época do JA, eu me lembro que a gente chegava na igreja, a gente cumprimentava o povo, não era com cumprimento qualquer. Alguém lembra qual era o cumprimento da época? E que a gente está trazendo de novo esse ano ele em alta?
Maranata, gente, esse era o cumprimento da época. Só que assim, ó, era um Maranata diferente. Não era o Maranata que a gente fala, ô, Maranata, irmão. Não era isso. Era um Maranata diferente, era um Maranata para cima, era um Maranata para contar para o pessoal que está passando na rua que Jesus está voltando. Então o desafio vai ser o seguinte, eu vou falar sem microfone, tá? E o desafio é vocês, hoje a gente está aqui mais ou menos umas 120 pessoas, né? Pelas contas que eu fiz. Então, o desafio é, eu vou falar sem microfone, e o desafio é vocês falarem mais alto do que eu. Vocês acham que vocês conseguem? Eu acho que vocês não conseguem. Eles não conseguem. Vamos postar? Então tá feito, então. Ó, vocês não conseguem falar mais alto do que eu aposto vocês. Fala? Então tá bom, então, ó. Só que vai ser assim, ó. Eu vou falar Maranata, você vai responder o quê? Mas você vai responder em pé. Tá bom? Você está sentado, eu falo Maranata e você grita bem alto. O senhor logo vem, tá bom? Dá um soco no ar assim, sabe? Acerta o queixo do inimigo aí. Tá bom? Então vamos lá. Pode ser? Sem microfone, vocês com microfone. Vamos fazer. Uma vez, hein? Para ver se dá certo. Irmão, lá no fundo o senhor escuta lá? Tá escutando? Ah, então tá bom. Então aqui eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Ô, irmão, depois dessa, o senhor traz um copo d'água para mim, porque eu não vou conseguir falar mais depois. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Maranata! Amém. Vocês estão poderosos, véio. Vocês estão conseguindo. Eu sabia que vocês conseguiam. Vocês são poderosos, estão com a goela boa. Viu como dá para falar alto para as pessoas lá de fora escutarem? Eu acho que dá certo, hein, de pregar lá para fora. O pessoal lá de fora, sabe o que acontece? Tem gente passando lá na frente agora que está sem esperança. E hoje nós estamos aqui, já chegando ao final do mês de setembro, hoje dia 29, estou certo, 29 hoje, né? Não, 28 hoje, amanhã é 29, ou amanhã é 30. Ah, não sei mais, importa estar chegando no final do mês. E aqui nós estamos chegando ao final de um mês de conscientização a respeito de um problema de saúde que as pessoas têm um preconceito enorme de lidar com ele. Sabe, é engraçado como daqui para baixo tem cura, daqui para baixo é físico, daqui para cima é só espiritual. E a gente tem que parar de tratar as coisas dessa forma. Daqui para baixo é físico, daqui para cima também é físico, irmãos. E se está precisando de medicação daqui para baixo, talvez precise daqui para cima. Se está precisando de tratamento daqui para baixo, talvez precise daqui para cima. E a gente precisa começar a entender isso. E entendendo isso, nós vamos conseguir tratar melhor os nossos queridos que precisam de ajuda. Então, hoje, nós queremos conscientizar de que a tua vida vale muito. E eu acredito, nós estamos online hoje, pessoal? Estamos? Então, eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo agora também, aí pela rede social. Olha, você vale muito para Jesus. Você vale tanto para Jesus, que o tema de hoje é um programa para a gente falar sobre vida, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Ao invés de eu falar sobre vida, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar hoje sobre morte. E talvez você pode pensar assim, nossa pastor, mas que discrepância, a gente quer falar hoje sobre vida e você quer falar sobre morte? É isso mesmo. Enquanto esse mundo aqui fica pautado e baseado apenas naquilo que a nossa vida pode fazer, geralmente por nós mesmos, eu quero dizer para você que existe uma morte que representou muito, que representa muito, e essa morte representa vida para você. Nós estamos hoje com a temática de que a sua vida é importante, de que nós nos importamos com a sua vida, e de que nós queremos que você viva, e de que se você precisa de ajuda, nós estamos dispostos a te ajudar para que você viva mais e melhor. Mas eu quero te dizer, que para que você hoje tivesse vida, alguém lá no passado morreu. Hoje, nosso tema, nós continuamos falando sobre o homem da água. O homem da água, aquele que
no primeiro domingo, ele encontra com a mulher lá em Samaria, e através de uma oferta, a oferta da água da vida, ele transforma a vida daquela mulher, e ela transforma a vida de outras pessoas. Esse mesmo homem, que num segundo momento, num segundo encontro, ele encontra-se com um homem à beira de um tanque. E ali, eu inverti a ordem aqui. O primeiro encontro nosso foi na primeira milagre de Cristo, quando ele então faz aquela transformação especial. E ali no primeiro encontro nós percebemos que Jesus, ele não é apenas aquele que nos cura quando estamos doentes, mas Jesus é aquele que traz a transformação para aquilo que é preciso ser transformado. No primeiro encontro nós vimos que ao transformar a água em vinho, Jesus ele tinha o objetivo de mostrar que ele tem poder para fazer qualquer coisa. No segundo encontro então ele encontra-se com a mulher samaritana. E ali então, transformando a vida daquela mulher, ele nos mostra que não importa o lugar onde você está, não importa a condição que você está, Jesus quebra os paradigmas, ele vai no horário errado, ele vai no lugar errado, ele vai errado para a sociedade, ok? Ele vai atrás de você para que ele possa te buscar, para que ele possa te salvar, basta que você aceite. No terceiro encontro então, ele se encontra com esse homem, na beira do tanque de Betesda, e ali ele mostra para nós que mesmo que pareça que o mundo esqueceu de você, mesmo que pareça que Deus esqueceu de você, Deus não esquece de ninguém. Mesmo que você esteja esperando um milagre há mais de 40 anos, 50 anos, eu não sei quanto tempo, Deus ele está disposto a te buscar onde você está e a conceder aquilo que é preciso para salvar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. E hoje, nós vamos dar um salto na história, nós saímos do capítulo 5 e vamos lá para o capítulo 19. E no capítulo 19 de João, nós vamos encontrar os últimos momentos da vida de Jesus, os momentos derradeiros da vida dele, os momentos em que ele sofre para que nós pudéssemos hoje ter vida. Abra sua Bíblia então, em João capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 31, e aí então depois iremos contextualizar aqui para entendermos todos os detalhes simples, mas detalhes importantes dessa morte que faz tanta diferença para a nossa vida nos dias atuais. João capítulo 19, verso 31 em diante, diz assim: Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E outra vez disse a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Em todos os nossos encontros aqui, nós vimos a relação entre Cristo e a água. E hoje, o meu objetivo é fazermos entender o que é que a água que sai do lado de Cristo tem a ver com a nossa salvação nos dias atuais. O meu intuito é levarmos a sermos um pouco mais impactados pelo que representou a morte de Cristo naquele momento específico. Eu não sei se você lembra, eu já não me lembro o ano, mas eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez o filme A Paixão de Cristo. Alguém lembra aqui qual foi o ano do lançamento do filme? Eu não me lembro mais. Mas eu me lembro quando assisti pela primeira vez.
E quando assisti pela primeira vez, eu estava na casa de uns amigos, lá na minha cidade do interior, lá em Telêmaco Borba, no interior do Paraná. E era o nosso diretor jovem que nos chamou, ele conseguiu ali na época uma versão paralela ali do filme, né? E a gente foi ali na casa dele para assistirmos aquele filme juntos. Até então, nós entramos na casa dele, sentamos ali nos colchões, pegamos uma pipoca, e o nosso objetivo maior naquele momento era termos um momento de entretenimento junto com os jovens. Nós assistimos um filme. A questão é que aquilo foi começando a ficar mais grave. E se você lembra do filme, detalhes do filme, você vai percebendo que aquele filme vai ficando mais grave, e a tratativa com Cristo mais grave, e você já não consegue mais enxergar aquilo como um filme convencional, você começa a ficar impactado, de certa forma que eu me lembro até hoje, é algo que nunca mais saiu da minha mente. Naquele momento em que eles pregam Cristo na cruz, e aí então eles viram a cruz, lembra desse momento? Que eles viram a cruz, e a cruz cai de ponta cabeça assim, e Jesus bate com o rosto no chão, vocês lembram dessa parte? Nesse momento específico, o meu amigo, que era um dos líderes dos jovens, que estava sentado do meu lado, ele dá um berro assim do meu lado. Um grito. E começa a chorar desesperadamente do meu lado. Você sabe por que esse tipo de situação acontece? Por que esse tipo de situação aconteceu ali naquele momento? Eu te respondo. Aconteceu aquilo naquele momento porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Nós... direto e reto, dentro da igreja, nós falamos sobre a morte de Jesus, e nós falamos sobre o impacto da morte de Cristo para a nossa vida, nós falamos sobre o que ela representa para nós, nós falamos sempre aqui sobre os flagelos de Cristo, mas nós nunca entramos nos detalhes físicos do que aquilo realmente representou para Ele. A gente fala que Jesus sofreu na cruz por nós, mas a gente não para pensar o quanto foi esse sofrimento, o que esse sofrimento realmente representou para Ele. E naquele momento em que nós assistimos aquele filme, que até hoje foi a produção que mais se assemelhou ali, talvez, ao que foi escrito na Bíblia, ao que foi escrito até no livro Vida de Jesus, naquele momento, o impacto que gera na nossa mente, no nosso coração é avassalador, porque nós já sabíamos que ele tinha morrido, nós sabíamos que ele tinha sofrido, nós tínhamos um spoiler da história, mas nós não sabíamos o nível do sofrimento, ou pelo menos não tínhamos parado para pensar no nível do sofrimento. Sabe, eu quero hoje com vocês, como já disse, contar uma história de morte. E dentro dos detalhes, dos estágios dessa história de morte, mostrar para vocês que a morte de Cristo foi uma das piores mortes que já aconteceram na história. E mostrar para você que apesar disso parecer um momento, talvez até fúnebre, um momento pesado e um momento triste, na verdade, dói ao nosso coração pensar nos sofrimentos de Cristo, mas o meu objetivo hoje é gerar em você, talvez, vamos ser bem sinceros, nesse momento agora não vai gerar alegria, mas gerar em você o sentimento verdadeiro de gratidão. Gerar em você verdadeiramente o sentimento piedoso a respeito de Cristo e gerar em você nesse momento verdadeiramente o sentimento sobre o quão importante você é perante a vida de Cristo. Tudo começou depois da última ceia, Jesus com seus discípulos no Monte das Oliveiras, especificamente no jardim do Getsêmani. E você lembra que naquela situação Jesus ele ora a noite inteira. E é interessante que a autora americana Ellen White, ela trata isso com mais detalhes no livro Desejado de Todas as Nações, quando ela diz que ali o sentimento de peso era como se todos os pecados, todos os demônios daquele momento ali, todos estivessem sobre os ombros de Cristo. Acontece que naquele momento, ele sofre a primeira ação ali do estresse psicológico.
que é o momento em que Jesus ele tem suor com gotas de sangue. Eu fui buscando informações a respeito de todos esses acontecimentos. E, por exemplo, essa questão do suor com gotas de sangue, ela tem uma explicação científica. Isso significa, o nome disso é hematidrose. É uma condição que acontece quando existe, ela não é uma condição comum, é uma condição rara, mas é uma condição que acontece quando existe um nível exacerbado de estresse psicológico, que a pessoa chega a esse nível exacerbado de estresse psicológico, onde as veias capilares elas estouram. E aí então não é uma quantidade grande de sangue, mas algumas gotas de sangue elas saem junto com o suor pela pele da pessoa. O fato dessas veias capilares elas estourarem gera uma sensibilidade muito grande na pele. Então, Jesus naquele momento, ele não só está com seu psicológico sensibilizado, mas ele está com sua pele altamente sensibilizada por conta do estresse psicológico que ele está vivendo naquele momento. A questão é que no dia seguinte, Jesus ele vai para os açoites. E se você talvez não tenha ouvido ainda falar, mas os chicotes dos soldados romanos, eles tinham alguns tipos diferentes de chicotes, mas os mais comuns da época, eles tinham pequenas esferas metálicas amarradas na ponta do chicote. E essas esferas metálicas, quando elas batiam na pele, elas faziam hematomas gigantescos. E além desses hematomas gigantescos, algumas dessas esferas, elas até atravessavam a pele da pessoa que estava sendo chicoteada. Além das esferas metálicas, nós encontrávamos nos chicotes também alguns pedaços afiados de ossos. E esses pedaços de ossos que batiam no lugar onde já tinha sido, já existiu hematoma ali das esferas metálicas, eu não quero nem imaginar aqui o nível da dor que sofria-se naquele momento. Portanto, entenda, Jesus ele já tinha passado por estresse psicológico, tinha gerado hematidrose, ele estava com a sua pele extremamente sensibilizada, então agora ele recebe as suas chicotadas, que no normal, eram cerca de 38 a 39 chicotadas, mas tudo isso dependia muito do nível emocional que estavam ali os soldados. Porque se o soldado estivesse meio nervoso, ele passava facilmente desse número. O historiador Eusébio, ele escreve em um dos seus livros que essas chicotadas eram tão terríveis e o nível era tão terrível que alguns dos prisioneiros saíam dali com a espinha dorsal exposta, porque esses pedaços de ossos rasgavam a pele a ponto de ficarem com pedaços literalmente pedaços de carne caídos. O próprio Eusébio fala que, em alguns casos, o afligido ali, ele morria na hora, na sessão de chicotadas, ele nem aguentava chegar na cruz. De tão grave que era aquele momento. Alguns ficavam com seus órgãos expostos, é algo assim, além do que a gente imagina. É algo além, tá? Para você que pensa que Jesus tomou uma cintada, como um dia você levou do seu pai, as coisas não foram assim. É algo além, e aí você pode estar pensando assim, pastor, por que trazer essa imagem tão ruim para a minha cabeça? Eu quero que você entenda, essa morte, esse sacrifício, ele tem como objetivo de que você valorize a sua própria vida hoje, porque Jesus fez isso por você. E os pregos? Em estudos médicos chegaram à conclusão de que a dor dos pregos, ela era mais ou menos o seguinte, vou tentar explicar aqui em uma forma que fique fácil da gente entender. Você já bateu o seu cotovelo em algum lugar e deu aquele choque assim no braço inteiro, que fica com a mão assim dormente? Já fez isso? Quando isso acontece é porque você bateu um nervo chamado ulnar.
A explicação médica para a dor de Cristo na hora dos pregos é de como se alguém pegasse o nervo ulnar e apertasse com um alicate e torcesse. Isso nas mãos, em cada uma delas. Jesus então, ele é pego a parte superior da cruz, colocado em seu lugar e depois é feito o mesmo processo dos pés. E aí mais uma vez, Jesus passa pelo mesmo processo e por dor parecida com a dor das suas mãos. As dores que sofriam-se nesse momento eram dores tão agoniantes, mas tão difíceis, tão insuportáveis, que foi necessário criar e inventar uma nova palavra para falar sobre essa dor, que é a palavra excruciante, que significa literalmente dor da cruz. Dor excruciante, escutou essa palavra? Ela literalmente significa dor da cruz. Os nervos das mãos, dos pés foram esmagados. E aí então você vê no texto bíblico que nós lemos que então eles vão lá e quebram as pernas. Isso tinha um objetivo, porque na cruz com os braços abertos, eles tinham o preso ali tinha dificuldade em respirar. Então para que eles pudessem respirar, o movimento que era feito era esse movimento aqui, ó, basicamente. Era um movimento para poder esticar o diafragma. E a questão é que quando quebrava o joelho, ou quebrava a perna, eles não conseguiam mais ter essa mobilidade para poder respirar. E aí morria agora não apenas pela dor e não apenas pelo sacrifício da cruz, mas morria por asfixia na cruz. Quando os soldados veem os ladrões ao lado de Cristo vivos, eles quebram os joelhos desses ladrões. E aí então quando veem Cristo no meio, eles percebem que Jesus já estava morto. Há algo interessante nessa parte, porque você só vai ver esse relato em João. Os outros evangelistas, eles não relatam dessa mesma forma, porque a história nos diz que João era o único apóstolo que estava perto da cruz, em frente à cruz. Os outros estavam muito longe. E por que a gente percebe isso? Porque quando eles decidem então furar o lado de Cristo, e esse furar o lado de Cristo também tinha como objetivo apenas confirmar que estava morto. Porque quando eles furavam o lado de Cristo, eles não furavam apenas a pele, eles furavam o coração da pessoa, ok? Então, isso também é algo que a gente não tem escrito isso na Bíblia, mas isso é um costume da época e a gente estuda e na história a gente chega a essas conclusões. Eles não furavam apenas a pele para ver se a pessoa se mexia por dor, eles furavam o coração para garantir que a pessoa estava morta. E aí, ao realizarem esse procedimento com Cristo, ao furarem o lado de Cristo, então, apenas uma pessoa testifica de que sai água e sangue. Só João. Porque ninguém mais consegue ver. Ninguém mais consegue ver porque de longe a água misturada com sangue você não consegue enxergar a cor da água. Mas de perto, João consegue claramente ver a água misturada com sangue. Mas também tem uma explicação científica para que saísse água do lado de Cristo. A explicação científica é que logo na parte que foi furada, é uma parte que acumula água no coração do ser humano, chamada pericárdio. Então, ali, naturalmente, existe água. E, naturalmente, escorreria essa água. Mas é uma quantidade não suficiente para que pessoas longe pudessem enxergar. Por isso, só João relata esse momento. Queridos, eu já falei bastante coisa aqui a respeito dos sofrimentos. Eu acredito que a sua mente, eu poderia até ter pedido para que você fechasse os olhos para tentar imaginar tudo o que aconteceu, mas seria suplício demais para nós, porque só de pensar que alguém morreu por mim já é pesado. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus se doa na cruz, Ele se doa com o objetivo de redenção do ser humano. O sangue que escorre do lado de Cristo, ele significa literalmente redenção pelos pecados do ser humano. Mas João, ele não deixa de esclarecer que junto com o sangue também escorre água. E essa água, quando nós espiritualizamos,
esse tema, nós entendemos que essa água é a água que vem junto com o sangue de Cristo para a purificação dos pecados do ser humano. Entenda, no antigo Israel, para que as pessoas pudessem ter seus pecados perdoados, para que elas pudessem entender o peso do pecado, Deus tinha criado um ritual, Deus tinha criado uma cerimônia, onde eles teriam que ver um cordeiro inocente, honesto, morrendo ali em favor dos pecados deles. Você bem sabe, como eu sei, que o cordeiro não perdoava ninguém, mas que necessariamente era o peso da dor do pecado que fazia com que as pessoas realmente se arrependessem. Naquele momento, Jesus, através da sua morte, ele não apenas representa um cordeiro que morre em nosso lugar, mas Jesus, ele representa a purificação, ele representa a religação com o céu, religação com Deus. Jesus nos dá nova vida e vida eterna a partir agora de um corpo humano morto. Queridos, o sangue, ele jorra para limpar os nossos pecados. Mas a água, em todos os momentos que Jesus, ele fala de água, ele se envolve com água, é porque Jesus, ele quer trazer vida. E não é qualquer vida, é vida divina, é vida eterna. O sangue nos limpa dos pecados, a água nos traz nova vida. A morte de Cristo representa agora remissão, mas a água nos dá a possibilidade de viver uma vida diferente daqui para frente. Desde o nosso primeiro encontro aqui, como eu já disse no começo, eu quero apenas fazer aqui relembrar para que nós possamos entender o propósito dessa série. Em todos os momentos que Cristo, ele tem uma ligação com água no Evangelho de João, é porque Cristo quer transformar a vida de alguém. Em todos os momentos que Cristo tem alguma ligação com água no livro de João, é porque ele quer salvar a vida de alguém. Eu não tive tempo suficiente para poder falar aqui sobre todos os momentos. Eu gostaria de ter falado também sobre o momento da festa, quando Cristo chega no meio das pessoas, pouco tempo antes da sua morte, mas ele chega no meio das pessoas e fala o quê? Todos aqueles que querem vir a Deus, todos que querem conhecer a Deus, venham a mim, venham e bebam da água da vida. Esse mesmo Jesus, ele está oferecendo para você hoje a possibilidade de ser remido pelo sangue dele e de ser purificado pela água da vida. De ser remido pelo sangue dele e de receber vida eterna através da água da vida. Você lembra quando Moisés está no deserto e aí não tem água para o povo? A orientação de Deus é para que Moisés pudesse tocar uma rocha. O interessante é que em todas as Escrituras nós encontramos Cristo sendo a rocha eterna, sendo a pedra angular. E quando Moisés bate naquela rocha, fere aquela rocha no deserto, sai água para o povo beber. Deixa eu dizer para você, Jesus mesmo disse: eu sou a água da vida, e quem beber de mim, nunca mais terá sede. Todas essas interpretações que eu trouxe aqui são interpretações bíblicas. Cristo proveu solução no deserto. Cristo foi a pedra angular, Cristo foi a pedra rejeitada. E Cristo é ainda a pedra, a rocha eterna, que emana dela água que traz vida para cada um de nós. Eu quero encerrar e dizer para vocês que, como eu venho falando até aqui,
O homem da água, ele quer estar mais perto de você. O homem da água, ele não quer ser apenas um homem que ficou no passado, que teve importância na história do mundo. Ele não quer ser apenas o nome mais buscado da internet, ele não quer ser apenas alguém que fez algo por outras pessoas que talvez nem tenham interesse por ele. O homem da água, ele não quer um relacionamento com as paredes da igreja. O homem da água, ele não quer morar aqui nesse lugar. O homem da água, ele quer estar mais perto de você. E por isso ele te dá a possibilidade de estar com ele quando você quiser. Essa possibilidade se dá porque na morte dele, ele nos reconcilia com Deus. Trocando miúdos, é na morte de Cristo que nós fazemos as pazes com Deus. Eu não sei se eu falo com alguém hoje aqui que pensou que sua vida não tem mais valor. Eu não sei se alguém aqui está sofrendo provações a ponto de já não conseguir suportar mais. Eu não sei se eu falo com alguém que já não tem mais esperança aqui para a sua vida terrena. Eu não sei, talvez, se eu estou falando com alguém que já não consegue enxergar a solução nos seus problemas. Mas uma coisa eu sei, que não importa o tamanho da sua sede, Jesus tem água suficiente para saciar. Eu sei que o tema parece ser um tema fúnebre. Os acontecimentos nos deixam tristes pelo sofrimento de Cristo. Mas ao analisarmos tudo isso durante essa semana, eu quero motivá-lo a entender que a sua vida vale tanto, mas vale tanto, que eu tenho certeza que Jesus faria tudo de novo, só para salvar você. Eu não quero fazer nesse momento um apelo para que você possa entregar a vida a Jesus, porque isso vai ser um processo que você mesmo vai vivenciar e você vai vencer em nome de Jesus. Você vai entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei quanto tempo você está aqui, a nossa entrega tem que ser diária, mas eu quero apelar ao seu coração, para que você aceite beber um pouco mais dessa água, para que você suplique a água da vida todos os dias, e para que você não ache que pelo fato de estar aqui há muito tempo, ou por ter muito conhecimento, você não precisa mais da água da vida. Que você entenda que a água da vida está disponível e que é necessária para que nós possamos verdadeiramente ter vida e ter vida em abundância. Se você aceita dessa água, eu te convido para que você se coloque em pé. E não foi combinado, mas o Lovic começou a tocar aqui, Lovic, e eu fui movido pela emoção. Eu acho que dá para juntos dedicarmos um momento aqui de reflexão. A música é conhecida, você sabe. Cante ela, com seus olhos fechados talvez, ore a Deus e peça da água da vida. É o momento, é a sua conexão com Deus. Cante assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Senhor Deus,
Nós estivemos conversando durante 4 domingos sobre a relação entre Cristo e a água. E apesar de entendermos que aqui na terra a água é necessária para sobrevivermos, para termos boa saúde física, nós chegamos à conclusão aqui que a água nos mostrou que Cristo tem poder para fazer qualquer coisa. Nós chegamos à conclusão aqui, Senhor, que a água nos mostra que não importa quão longe andemos, se nós estamos no lugar errado, na hora errada, Senhor Deus, nós entendemos através da água que o Senhor está disposto a nos buscar. Obrigado, porque mesmo que estejamos esperando a bênção há tanto tempo, o Senhor se faz água, mais poderosa que qualquer outra água, para transformar o nosso futuro. E hoje, Senhor, nós vimos que o seu sangue purifica-nos de todo pecado e reconcilia-nos com Deus. E a água que flui de dentro de ti é a água da vida, que faz com que nós possamos viver eternamente ao teu lado. Concede-nos a água. Permite-nos, Senhor, beber abundantemente da água da vida e que nós possamos ter uma vida ao teu lado. Hoje, Senhor, talvez tenhamos pessoas aqui que há tempos não bebem da água da vida. Que o Senhor nos alcance com o amor, o carinho, a paciência que só o Senhor tem. Nos abraça. Abraça também, Senhor, os nossos amigos que estão em casa, estão em algum lugar agora assistindo essa mensagem. Que os alcance, Senhor, nas suas dificuldades, nos seus momentos íntimos ali, que só o Senhor conhece o coração. Alcance o Senhor para que eles não desistam da vida, mas para que eles lutem, sabendo que o Senhor morreu na cruz para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Senhor Deus, não permita que nenhum filho teu se perca por não encontrar a fonte de água. E se for da sua vontade e nos permitir, faz com que todos nós aqui sejamos também fontes vivas a fluir o rio da vida, para que mais pessoas possam encontrar o seu caminho. É o nosso desejo, é a nossa oração que fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.